Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus, bom dia. Aqui quem fala é o pastor Tião. Eu quero compartilhar uma palavra ao seu coração nessa manhã. E o texto que eu quero ler está lá no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus. O capítulo é o 9, do versículo 9 até o 13. Olha só o que diz a palavra do Senhor. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Lucas vai dizer que ele levantou imediatamente, deixando tudo, o seguiu. No versículo 10 diz: e aconteceu que, estando ele agora na sua casa, sentado à mesa, junto com Jesus e os seus discípulos, chegaram muitos publicanos e pecadores. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo isso, disse-lhes: não necessitam de médico uns sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero, e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Eu queria que você pensasse comigo nesse momento, na vida de Mateus. O que fez alguém como Mateus, trabalhando na alfândega, sendo coletor de impostos, hoje seria a Receita Federal, largar toda uma vida financeiramente bem-sucedida, largar toda uma vida estabilizada, com a sua aposentadoria garantida, deixar tudo para trás e seguir a um homem. O que fez com que aquele homem abrisse mão das demais coisas por causa de um olhar, por causa de um convite. Deixa eu dizer algo, uma ordem do Messias, uma ordem de Jesus: levanta e segue-me. A Bíblia diz que imediatamente Mateus levantou, ele deixou tudo e seguiu Jesus. Um olhar fixo nos olhos de Mateus fizeram com que ele tomasse essa decisão muito clara. Eu te pergunto, mas seria só um olhar realmente? Deixa eu dizer algo para você. Jesus conhecia a necessidade daquele homem. Jesus, ele conhece a minha e a sua necessidade. Ele sabe exatamente aquilo que você precisa, aquilo que eu preciso. Ele conhece as nossas necessidades. Mateus era um homem que aparentemente tinha tudo. Ele lutou para estar onde ele está. Ser um coletor de impostos era um cargo desejável. Ele lutou, ele estudou, se preparou para estar onde está. Mas tudo que ele conquistou para Mateus não era suficiente. Não era o suficiente na sua vida. Porque ele não tinha o necessário para se viver. E o que é o necessário para se viver? Um propósito na sua vida. Mateus tinha uma insatisfação no seu coração. Mateus tinha um buraco, uma lacuna que precisava ser preenchida. Deixa eu dizer algo, às vezes isso acontece muito com as pessoas. Elas até alcançam os lugares, as conquistas, elas vêm sobre a vida delas, mas há um vazio, há um buraco. E esse buraco ele só precisa ser preenchido, ele só pode ser preenchido por um propósito real de Deus para as nossas vidas. E vou dizer mais, às vezes
Pessoas estão dentro das igrejas e envolvidas com um sistema religioso, mas não têm um propósito definido em Deus. E com isso, uma insatisfação invade a alma e os sentimentos dessas pessoas, que elas não conseguem ser felizes, elas não conseguem ter a completude. Com tudo isso, as pessoas ficam tentando suprir essas lacunas na alma. E quando ela tenta suprir essas lacunas, então elas se ferem. Elas se ferem. Elas se machucam e machucam pessoas. E o pior, perdem o temor de Deus. Pessoas que antes começam bem, fervorosas no espírito, mas agora o que você vê são pessoas que vivem frias, vivem sempre pensando no eu, um evangelho de superficialidade. Mateus, ele olha para dentro de si e o que ele vê é um vazio, uma falta de prioridade, uma falta de propósito na sua vida. Então Mateus decide colocar Jesus como prioridade na sua vida. Debaixo de uma ordem de Jesus, que ele diz: levanta e segue-me, ele decidiu colocar Jesus como prioridade na sua vida. Meu irmão, minha irmã, quando nós colocamos Jesus como prioridade, nós colocamos tudo o que envolve o seu propósito para nós como prioridade. Nós colocamos, vou repetir para você, tudo o que envolve o seu propósito para nós como prioridade. O reino de Deus, ele não discrimina ninguém. Qualquer pecador que decide tomar uma atitude de se levantar, o Senhor Jesus, ele inclui para um plano e um propósito dentro do reino dele. Se levantar do quê, pastor? Se levantar de uma vida sem propósito, se levantar de uma vida superficial, se levantar de uma vida de engano, de mentiras, até mesmo dentro do corpo de Cristo, se levantar de uma vida de argumentos e desculpas. Eu ouvi isso essa semana do meu pastor. As coisas mais importantes da vida não são as coisas. A coisa mais importante da vida é priorizar Cristo. Cristo precisa ser primeiro em nossas vidas. E essa é uma grande verdade. O que Mateus fez foi só trocar a mesa. Ele estava sentado em uma mesa de coletoria de impostos, porque ele lutou talvez toda a sua vida para chegar até lá. Mas quando ele tem um encontro com Cristo, quando Cristo diz: levanta e segue-me, Cristo não estava pedindo para Mateus: olha, Mateus, eu não estou dizendo para você abandonar, eu estou dizendo para você só trocar a prioridade da sua vida. Irmãos, tem coisas na nossa vida que não é pecado, mas tem coisas na nossa vida que ocupa o lugar de Cristo. Jesus não está pedindo para você deixar essas coisas. Jesus está pedindo para você colocar Ele como primeiro. Não abrir mão dele por essas coisas. Tem muita gente abrindo mão de Cristo por algumas coisas que não são pecados, mas que tem colocado a Cristo em segundo lugar. E essas coisas têm sido o primeiro na sua vida. Talvez hoje, nessa manhã, o que eu e você precisamos pensar é o que está ocupando o lugar de Cristo em nossa vida. O que eu preciso deixar? O que eu preciso fazer? Qual é a atitude que eu tenho que tomar? Qual é a mesa que eu preciso sentar nesses dias? Há uma mesa do propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida, que nós precisamos sentar. Mateus trocou de mesa. De uma coletoria de impostos,
ele decide sentar na mesa com Cristo e viver aquilo que o reino de Deus preparou para que ele vivesse. Viver o chamado que Deus tinha preparado para ele. Os fariseus, vendo isso, ficam indignados. E Jesus, ouvindo e conhecendo o coração deles, eles diz: olha, não são os sãos que precisam de médicos. Os que precisam de médicos são exatamente aqueles que estão doentes. Eu não vim para chamar o justo, mas eu vim para chamar os pecadores ao arrependimento. Os pecadores ao arrependimento. O arrependimento faz parte da nossa vida, da nossa caminhada. O reino de Deus já chegou, ele já está manifesto em nossas vidas. Eu preciso viver esse reino, a vontade de Deus sobre a minha vida e através da minha vida. Hoje é uma resposta que você precisa dar para o Senhor. O Espírito Santo está falando comigo, com você. Qual coisas tem tomado o lugar de Jesus na nossa vida? O Senhor, ele precisa ser primeiro em nossas vidas. Para os filhos de Deus, ele precisa ser primeiro. Que o Senhor te abençoe nessa manhã. Que o Senhor te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te conceda a graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê muita paz. Deus abençoe, queridos, no nome precioso e bendito de Jesus.